Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, se gosta do canal, se curte os relatos, já deixa o seu like e não se esqueça de dar uma olhadinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, beleza? Vamos para o relato de hoje, que é este daqui, relato de uma paixão doentia. Meu Deus do céu, vamos ver. Vamos ver do que se trata. Eu achei até que era de maledite, mas, pelo visto, não é. Mas pode ser até. mas acho que não é. Não tá marcado pelo menos que é, mas vamos ver. Vamos ver do que se trata. Parece interessante. Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Me chamo Fulana. Eu acompanho o canal há muitos anos e amo cada relato. Confesso que adoro ouvir enquanto estou no trabalho. Enfim, venho até o canal para contar, entre tantos casos sobrenaturais que já me aconteceram, o que mais me marcou e que ficou como uma mancha negativa na minha vida. Os nomes que usarei já foram trocados, pode ser que seja um relato meio longo, pois me servirá também como um desabafo. Até o dia de hoje nunca contei essa história na íntegra para ninguém e me sinto muito à vontade para poder relatar no seu canal. Muito obrigada. Tudo começou em 2009, quando eu tinha 15 anos. Acabei mudando de escola no meio do ano. Eu também, com 15 anos, também me mudei no meio do ano. Foi com 16. Por aí. Eu não sou uma pessoa que gosta de ser vista. Eu prefiro ficar mais no meu cantinho e de ter poucos amigos. Bom, os dias foram se passando até que um menino do segundo ano, que aqui vou chamar de Luan, começou a pegar no pé. Eu não sei como ele conseguiu meu número de telefone na época e me enchia de mensagens de texto durante o dia todo. Eu não gostava dele, muito menos simpatizava com ele. Era aquele menino popular, sabe? Que ficava com todas, se achava o garanhão, e mesmo dando fora nele várias vezes, ele não desistia. Por fim, decidi ficar com ele uma vez. Talvez assim ele largasse do meu pé. Resumo dessa história toda, eu me casei com ele e tive 2 filhos. Mas, durante esses 13 anos que ficamos casados, não foi aquele mar de rosas. Eu ainda não conseguia amar o Luan. Eu gostava muito da companhia dele, dos momentos juntos e em família, sabe? Mas amor não havia. O tempo foi passando e entre tantos altos e baixos, a minha relação com o Luan só piorava. Construímos a nossa casa nos fundos da casa da mãe dele e como é de se prever, a nossa situação só piorava por causa dos familiares dele também. A avó dele me odiava e o motivo era porque ela sentia ciúmes dele. Eu nem me importava mais com os ataques dela. Eu ficava muito chateada pelo fato do Luan nunca se impor diante da avó dele. Eu não achava justo. Eu sempre tratei ela da melhor forma possível, mas nada era suficiente para ela. Uns 2 anos se passaram e acabei trocando de emprego. Comecei a trabalhar numa empresa grande, com muitas pessoas e, é claro, com muitos homens. O Luan não ficou muito feliz com essa ideia, mas eu precisava trabalhar. Os meses foram passando e a nossa relação só piorava. Eu nem comentava mais como era o meu dia, porque ele ficava desconfortável quando eu acabava mencionando o nome de qualquer outro homem, mesmo sendo o meu chefe. Eu nunca podia falar nada, que ele ficava muito bravo. Como eu não tinha ninguém para desabafar, eu comentava sobre os meus problemas com uma amiga do trabalho, a Helena. Guardem esse nome. Ela sempre me dizia que isso não estava certo, que eu merecia muito mais do que ele me ofertava, que eu era nova e eu não precisava viver nessa situação. Por muitas vezes eu chorei com ela, porque para mim o fardo estava muito pesado. Mas a Helena sempre ao meu lado, me apoiando para sair daquele casamento. Eu sou um bandista, minha família inteira é da religião e o meu pai do candomblé. Eu sempre tive um certo contato com o outro lado. Eu sempre pedia direção aos guias, eu pedia forças e sabedoria para poder lidar com os conflitos dentro de casa. Mas não teve jeito. O término era inevitável.
Não havia mais nada que eu pudesse fazer para salvar aquele casamento. Foi tão difícil para mim quanto para os meus filhos, que na época tinham 8 e 3 anos de idade. O sofrimento deles pela ausência do pai me corroía por dentro. Era uma dor que eu não podia fazer nada para aliviar. No trabalho, eu tinha um grupo de 3 amigas, a Mirella, a Viviane e a Helena, que me ajudaram e me apoiaram muito nesses dias. Mas entre elas, a Helena foi a que mais se aproximou. Ela era homossexual, mas eu nunca havia olhado para ela de um jeito que não fosse com um olhar de amizade. Um certo dia estávamos na casa da Viviane, tomando umas cervejas entre lágrimas e risos. Passamos uma parte da noite ali e entre tantos drinks, a Helena se aproximava mais e mais. Ficava toda hora me tocando nos ombros, passando as mãos nas minhas costas, colocando a mão na minha perna, mas nada me passou pela cabeça. Eu não fiquei desconfortável, muito menos pensando em outras coisas. Como havíamos bebido muito, eu não tinha condições de dirigir, né? E a Helena não bebia. Me ofereceu uma carona. Falou para eu dormir na casa dela, que no dia seguinte passaríamos pegar o meu carro. Como eu não achei nada demais, aceitei dormir na casa dela. Era o final de semana dos meus filhos passarem com o pai, então não vi problemas em passar a noite fora. Até combinamos de almoçarmos todas juntas e fazer um sábado das meninas. E foi aí, Ana, que a minha sina começou. Eu não sei o que me aconteceu, mas aquela noite eu dormi com a Helena. Foi uma experiência totalmente nova. Foi diferente de tudo o que eu já havia vivido com o Luan. O tempo foi passando e ela me tratava tão bem. Havia amor, carinho, atenção, e foi inevitável eu me apaixonar pela Helena. Eu voltei a ser adolescente. Quando ela se aproximava, o coração acelerava, o frio na barriga, aquela ansiedade gostosa da expectativa de encontrar a pessoa amada. Decidimos então nos encontrar esporadicamente. Eu não queria um relacionamento agora. Eu tinha acabado de me separar, precisava cuidar de mim um pouco. Eu ser a prioridade da minha vida, cuidar dos meus meninos, enfim. Mas a Helena não gostou da ideia de deixarmos as coisas da forma que estava. A gente se encontrava no final do turno, aos finais de semana. Até íamos ao parque com os meus filhos, mas sempre como uma amiga. A Helena também era um bandista, mas não frequentávamos o mesmo terreiro. As semanas foram se passando, a paixão aumentando e junto com ela as brigas. Tanto com a Helena quanto brigas na minha casa. Como me separei, eu e os meninos tivemos que morar com a minha mãe, que quando descobriu sobre a Helena não ficou nem um pouco feliz. Ela me jogava na cara. Onde já se viu? Uma mulher com 2 filhos, casada há 13 anos, assumir outra mulher? Ela tinha muito preconceito. Ela me ignorava, me tratava com desdém e nojo. Mas eu não estava preocupada. Nada mais me importava a não ser o que eu sentia pela Helena. Uns 3 meses se passaram. Eu não estava pronta para assumir a Helena. Pelos meus 2 filhos, né? Medo da minha família. Nós trabalhávamos no mesmo escritório e relacionamento entre funcionários do mesmo setor não era bem visto. Mas a Helena não estava feliz em deixar o nosso relacionamento só entre nós. Ela queria mais. Começou a espalhar na empresa que nós namorávamos. E eu, com medo de perder o emprego, é claro, eu negava, o que deixava ela com muita raiva. Fazíamos escalas de turno diferentes e ela aparecia do nada no meu intervalo. Quando ela estava de folga na semana, ela aparecia do nada. Queria ficar me abraçando, tipo à força, na frente das pessoas. Apesar de ser tímida, eu sou bem comunicativa. Eu sou fumante. E no meu intervalo, reuníamos um grupo de 4 pessoas para ir até um ponto que temos ali na frente da empresa para conversar, dar risada. Mas nesse grupo de 4 pessoas, eu era a única mulher. E ela surtava quando me via ali com os outros. Falava que não era bem visto uma mulher no meio de tantos homens, que as pessoas iriam começar a comentar e que ela não ia sair como a corna da relação. Mesmo ela sabendo que era um grupo em que ela mesmo não sendo fumante, frequentava. E ela sabia que não tinha nada demais. Mas, para não arrumar confusão com ela, eu parei de ir com os colegas para o ponto.
Comecei a fazer os meus intervalos sozinha. Fui me afastando de todos, por medo e vergonha, por ela me encontrar ali e fazer um escândalo como ela sempre fazia. Lembrando que nós não estávamos namorando, mas ela já tinha um controle sobre mim que não era normal. Em alguns finais de semana em que estávamos brigadas, é claro que eu não ia até a casa dela. Eu não atendia o telefone nem respondia as mensagens, e isso deixava ela com muito mais raiva. Ela me seguia até em casa, ficava horas estacionada em frente de casa achando que eu ia receber alguém. Ela era possessiva num grau que eu desconhecia. Na empresa ela era chamada por Pitbull. As pessoas não se aproximavam mais de mim, nem bom dia eu ganhava mais de ninguém, porque os ciúmes dela não era só por homens, mas agora por mulheres também. Eu já estava ficando louca com essa relação tóxica. Estava mexendo com o meu emocional demais. Comecei a ter crises de ansiedade quando eu a via e uma depressão terrível quando ela ia embora. Por mais que eu soubesse que a Helena não fazia bem para mim, ao mesmo tempo, quando estávamos só nós duas, era a melhor pessoa do mundo. O problema era eu sair em público, que tudo tornava a ser como era antes. Como minha relação com a minha mãe estava desestabilizada, a Helena queria que eu fosse morar com ela, mas eu sabia que não ia dar certo. Então sempre negava, alegando que no nosso trabalho não era permitido e que se fôssemos morar juntas, não teria mais como esconder o relacionamento. Foi nessas minhas desculpas que ela foi alimentando ainda mais a possessão dela. Ela pediu demissão sem pensar e me intimou. Agora você vem morar comigo. É claro que eu não fui. Eu estava começando a ter medo dela, mas eu não conseguia ficar longe. Quase um ano dessa loucura toda, eu recorri aos meus guias, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada nessa história. Eu havia mudado muito. Eu nem me reconhecia mais. A minha vida não tinha sentido sem a Helena. Mas juntas não dávamos mais certo. Eu sabia que aquilo não era amor, que tinha algo de errado ali. Eu tenho uma entidade em especial que eu consigo ter uma conversa direta. E eu pedi ajuda. Eu pedi ajuda, luz e sabedoria para tudo aquilo que estava acontecendo. E foi tiro e queda. Umas 2 noites depois veio a resposta. A Helena junto com a mãe dela haviam feito uma amarração amorosa. E o pior, quando isso aconteceu, eu ainda estava casada com o Luan. Isso me deixou muito brava, mas eu não falei nada sobre isso com ela, porque ela ia negar, é claro. A entidade em específico quebrou essa demanda. Ele é uma entidade de esquerda e já me avisou que o que foi feito para mim, ele mandaria de volta. Foi então, Ana, que tudo virou de ponta cabeça. Discutimos muito feio e falei para ela que não dava mais, que não tinha mais sentido ficarmos juntas. Eu já não via ela mais como um anjo na minha vida. Eu tinha muita raiva dela. Mas você pensa que ela desistiu? Que nada. Se antes ela me seguia, agora ela fazia pior. Ela aparecia do nada no meu trabalho. Um dia pegou os meus filhos na escola sem me avisar e falou que se eu quisesse eles, eu tinha que ir lá na casa dela buscá-los. Em 2 meses ela quase me deixou louca. Ela aparecia na minha casa enquanto a minha mãe estava no trabalho, se ajoelhava e implorava para eu não deixá-la. Eu sabia que ela não ia me deixar em paz. Algumas semanas se passaram, a Helena havia sumido e tudo estava na mais perfeita ordem. O Luan voltou a se aproximar, pedia para darmos mais uma chance para nossa relação, que tínhamos 2 filhos lindos e que ele não conseguia viver sem nós. O brilho no olhar do Luan, aquelas palavras de saudade, mexeram comigo de tal forma que eu aceitei. Voltei para minha casa, meus filhos estavam tão felizes, eu estava feliz, estava tudo maravilhoso demais. Até a Helena reaparecer. Quando ela descobriu que eu havia reatado o meu casamento, ela teve um surto que eu nunca tinha visto antes. Ela apareceu na minha casa, o Luan estava trabalhando. Ela gritava, ela chorava, se ajoelhava no chão e dizia que eu poderia ficar com qualquer pessoa no mundo, menos ele. Que ela ia contar tudo
que ela ia contar tudo pra ele, que estávamos juntas, que ela iria até o inferno atrás de mim, mas que eu ia ser dela, sim. Vixe. Eu tentei conversar e acalmá-la, mas nada fazia ela entender que havia acabado. O desespero no olhar dela, os gritos. Eu nunca tinha visto nada daquela forma, mas me mantive firme e pedi para ela sair da minha casa. Um mês depois, Ana, eu precisava esfriar a cabeça. Então, aceitei o convite de passar uns dias na casa do meu pai. Ele mora no litoral e um banho de mar me cairia muito bem. Chegando lá, contei tudo o que havia acontecido. Ele falou que já sabia e que não tinha sido somente uma amarração. Tinha feito coisa pesada e mexido com quem não sabia lidar. Acho que ela tinha feito coisa pesada e tinha mexido com quem não sabia lidar, mas que era para eu ficar tranquila que aquela história ia acabar ali. E Ana, no início da noite eu recebi um telefonema da Viviane, que era outra amiga dela, né? Que ela tinha 3 amigas, não é? Eu senti uma sensação tão ruim, um aperto tão grande, uma angústia que eu sabia que tinha algo errado. Ela sabia que eu estava de férias e não teria o porquê me ligar. Foi então que eu atendi. Ela estava muda no telefone. Ouvi ela engolir a saliva com dificuldade e apenas me disse assim: Fulana, você precisa ser forte. A Helena acabou de tirar a própria vida, hoje, às 2h. Gente, o mundo se abriu diante dos meus pés. Se eu já estava com o coração apertado, agora ele estava dilacerado. Eu não podia acreditar que ela tinha feito aquilo, mas fez. Olhei para o meu pai e ele estava com a cara de: eu te falei que acabaria aqui. Ana, eu não sei explicar a tamanha dor que eu senti, e ainda sinto. Porque apesar dela ter todos os defeitos, ela era minha amiga, era minha confidente. E se eu te falar que meu amor por ela morreu junto com ela, eu vou estar mentindo. Eu lembro todos os dias dela. O cheiro dela às vezes aparece pelo ar. Eu ouço as risadas dela, mas enfim. Hoje minha relação com o Luan está ótima. Vivemos muito bem. A família dele é como se nunca tivéssemos tido atrito algum antes. Os meninos estão com tanta felicidade no olhar. Eu não sei dizer, Ana, se existe uma relação sem discordâncias. Eu não sei dizer, Ana, se existe uma relação sem discordâncias. Tem dias e dias, né? Mas uma coisa eu tomei como lição de tudo isso. Não existe relacionamento perfeito. Pessoas são falhas e eu sou a única responsável pela minha felicidade. E todo dia é um novo início. Eu sei que da forma que ocorreu, não foi a certa, mas a Helena estará marcada para sempre na minha alma. Obrigada, Ana, por relatar uma parte da minha história. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. Então, eu sempre ouvi dizer, assim, que a amarração, até um conhecido me disse assim, é amarração e não laço. Você precisa ter tido um envolvimento primeiro com a pessoa para ela te amarrar. Então, como que ela iria te amarrar sendo que você ainda estava casado e vocês não tinham tido nenhum envolvimento antes? Será que primeiro ela não fez um outro tipo de feitiço, talvez até para te afastar dele, porque ela já estava de olho em você? Então, primeiro alguma coisa para te afastar dele, depois algo para te adoçar. E aí sim, depois que vocês tiveram o primeiro envolvimento, ela amarrou. Talvez isso, não sei dos detalhes. E se eu tiver errada também, quem entende mais do negócio escreve aí. Porque senão, né, a gente bate o olho em alguém na rua, você fala, vou amarrar essa pessoa. E aí a pessoa, tipo, oh, meu Deus, tô amarrada, não sei com quem, não é? Seria, né, enfim, não sei. Mas aí eu fiquei na dúvida se realmente houve ou se foi coisa da amarração, mas quem acabou ficando... Talvez sim as duas coisas aí, né? Uma personalidade que já era complicada dela, e aí juntou que ela mexeu com forças pesadas. O negócio bateu, voltou, e aí ficou ruim pra ela mesma, não é?
houve cobrança, voltou para ela. E outra coisa também é a entidade ter mandado de volta sem perguntar para você se você queria que mandasse de volta ou não. Por ela mesma, ela já mandou de volta. Então, eu não sei o que acontece aí pros mundos espiritual, entendeu? Por isso que eu peço, se eu estiver falando besteira, me corrijam. E se alguém entender mais essas coisas, escrevam aí. Mas sempre, se for comentar, que seja com respeito, sempre, por favor, tá bom? Mas é que tá, ela, né? E no fim de tudo, apesar da relação tóxica, tudo, ela diz ainda que tinha amor, sim, por ela, né? Talvez se ela não tivesse tido esse comportamento, ter sido um tom assim, eu não sei o que falar dessa história. Não sei se o que ficou nela ainda é aquele resquício daquela prisão mental, sabe? Que a pessoa fica em relação a um relacionamento tóxico, né? Você não consegue se desvencilhar direito e aí, como isso teve uma interrupção assim, né? Ficou, e também um pouco de culpa que às vezes, né, vem nessa situação. Não sei, gente, realmente o que dizer, mas que triste, né? O comportamento da pessoa. Por isso que ela disse paixão doentia, né? Isso daí é complicado. Bom, pessoal, então esse foi o relato de hoje. Um grande beijo pra vocês. Se for comentar, que seja com respeito, ok? E se já tiveram aí alguma situação parecida que envolva o sobrenatural aí no negócio, conta pra gente, ok? Esse relato caberia até muito bem para um dia de maledite, não é? Mas é isso aí, um grande beijo. E é que ela não considerou, né, como uma lady, aquela que fica pensando, matutando e rematutando a história. Enfim, um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui, tchau, tchau.